Muito bem, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Caio e eu vou falar agora sobre um tema extremamente importante para o nosso país, que é justamente sobre o Foro de São Paulo. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que eu passei a conhecer a respeito do Foro de São Paulo, conhecer a existência e a importância dessa organização, dessa entidade latino-americana, que é a mais importante organização latino-americana em termos de influência política hoje, a partir do ano de 2013. E eu vou gravar esse primeiro vídeo, eu vou gravar ainda um outro vídeo falando sobre essa organização, porque tem muita coisa para ser falada e também, né, a influência dela sobre a política brasileira e a política latino-americana. E vou falar também sobre como eu conheci sobre essa organização. Então, em primeiro lugar, para contextualizar a história do Foro de São Paulo, tentar traçar um resumo bem rápido sobre a fundação, né, sobre alguns pontos principais. Em primeiro lugar, a fundação dessa organização do chamado Foro de São Paulo. Em primeiro lugar, é necessário dizer que os sócios fundadores foram o Partido Comunista Cubano e o Partido dos Trabalhadores, aqui, portanto, os nomes primordiais da fundação foram o senhor Fidel Castro, né, e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foram os principais nomes da política latino-americana que fundaram o Foro de São Paulo. Então, para saber, né, o porquê dessa fundação e para saber dos objetivos dela, os objetivos primordiais, é preciso, em primeiro lugar, contextualizar a história, né, dentro do contexto histórico que houve essa fundação, que foi em 1990. Né? Em 1989, como, né, todos devem saber, houve a queda do Muro de Berlim. Né? A União Soviética já estava em processo de extinção, iria se extinguir iria se extinguir em 1991, dezembro de 91, e, portanto, isso era algo muito importante para Cuba. Por quê? Porque Cuba recebia recursos financeiros e outras formas de auxílio por parte da União Soviética. E Fidel Castro, desde a década de 60, desde o início do regime cubano, que sempre teve esse ideário comunista, sempre foi baseado no comunismo, ele teve relações estreitas com a União Soviética, né, e recebia inúmeros recursos financeiros para manter o comunismo em Cuba e procurar espalhar por meio de guerrilhas pela América Latina. Então, aqui é que está a principal questão. A perda dos recursos financeiros por parte de Cuba fez com que houvesse uma crise financeira no início da década de 90, uma crise financeira, uma crise econômica muito grande por parte de Cuba e exatamente esse perigo, esse medo de que o comunismo desmoronasse em Cuba e, portanto, perdesse completamente o sonho da esquerda na América Latina. Bom, então, o que resolveram fazer o Fidel Castro, né, e o Lula? Eles resolveram, então, fundar essa organização,
o Foro de São Paulo para justamente substituir essa função da União Soviética. Então, o primeiro objetivo do foro foi justamente o de manter o comunismo em Cuba, manter o regime comunista cubano. E conseguiu, né? Tanto é que é o regime mais longo da América Latina, pelo menos no século XX, é o regime mais duradouro, já dura 55 anos, né, e sempre contando com os auxílios externos, né, o auxílio primeiro por parte da União Soviética e depois por parte do chamado Foro de São Paulo. E sob quais circunstâncias isso aconteceu? Em primeiro lugar, pela perda do apoio soviético e também, né, teve essa outra circunstância de que no ano de 89 o Partido dos Trabalhadores perdeu a eleição presidencial no Brasil. Quem não se recorda, o presidente Lula foi o presidente Lula, que foi de 2002 a 2010, o então candidato Lula foi para o segundo turno com Collor e perdeu as eleições para Collor. Portanto, a esquerda perde em 89 as eleições no Brasil e em outros países da América Latina também. Essa esquerda, chamada hoje como esquerda bolivariana, vai também perder eleições. Ou seja, a fundação do Foro de São Paulo em 1990 se dá como uma forma de resposta a isso. Ou seja, os partidos, os sócios fundadores, o Partido Comunista Cubano e o Partido dos Trabalhadores, eles trazem esse objetivo de manter o comunismo em Cuba e não apenas isso, mas também o de espalhar pela América Latina o esquerdismo e esse ideário comunista dentro de uma sociedade latino-americana integrada, né? Aquilo que vocês podem ouvir o próprio Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela e sucessor do Hugo Chávez, ele comenta hoje de maneira expressa, sem medo nenhum, da chamada Pátria Grande Bolivariana. Então esse é o segundo objetivo do Foro de São Paulo, não apenas manter o regime comunista cubano, mas o de espalhar essa realidade o mais próximo possível, espalhar essa realidade de uma pátria grande bolivariana, ou seja, um chamado comunismo do século XXI, dentro de uma sociedade latino-americana integrada, ou seja, basicamente de recriar, né, esse é o objetivo primordial do Foro de São Paulo, é o de recriar, buscar recriar, na máxima medida possível, na América Latina, aquilo que foi perdido no leste europeu. Né? E o que foi perdido no leste europeu, como os senhores sabem, foi justamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou de 1917 a 1991. Ou seja, foi um Estado comunista, um Estado artificial criado sobre outros Estados nacionais, né, diversos outros Estados nacionais que se reuniram dentro de um artificialismo criado chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um regime comunista de partido único, né, e o que o Foro de São Paulo procura recriar na máxima medida possível, né, esse é o objetivo final deles, justamente esse modelo, ou algo próximo desse modelo, de um bolivarianismo, um comunismo do século XXI, recriar aquilo que foi perdido no leste europeu dentro do contexto latino-americano. É isso que o senhor Nicolás Maduro, também a Cristina Kirchner e outros aí, governantes latino-americanos que pertencem a partidos que fazem parte hoje do Foro de São Paulo, eles
chamam aí de Pátria Grande, né? Então, dentro desse contexto, como que se desenvolveu, né? Como que houve essa expansão e o desenvolvimento interno do Foro de São Paulo? Porque ele começou com dois partidos. Ele começa com o Partido Comunista Cubano, né? O chamado PCC. Aqui no Brasil, PCC se entende o primeiro comando da capital, mas na verdade em Cuba é o Partido Comunista Cubano, é o partido único lá de Cuba. E o PT, né? Começou com dois partidos, né? Dois nomes da política, Fidel Castro e Lula, mas houve uma expansão geral durante a década de 90 e durante a década que se seguiu, de que diversos outros partidos começaram a fazer parte desse Foro de São Paulo e começaram a expandir essa organização por toda a América Latina, né? Hoje, vocês podem entrar no site do próprio Foro e vocês vão ver que pela contagem de todos os partidos da América Latina, todos os que fazem parte, vocês vão ter mais de uma centena, né, mais de 100 partidos, seja de esquerda radical, seja propriamente comunistas, né, sem nenhum medo de se dizerem comunistas, e que integram o Foro de São Paulo, partidos legalizados e alguns clandestinos, alguns ilegais, né? E também não apenas isso, mas a expansão se deu justamente porque não apenas partidos, dezenas e dezenas de partidos começaram a fazer parte do Foro, mas porque houve a presença e existe a presença de outras organizações criminosas, né, como a narco-guerrilha das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, que fizeram parte do Foro já desde a década de 90, né, o próprio Raul Reyes, que foi um dos chefes durante a década de 90 das FARC, ele diz numa entrevista em 1995 que fez parte de uma das assembleias do Foro de São Paulo e que conversou longamente com o Hugo Chávez, que começou a fazer parte nesse ano, e também com o Lula, né? Então, as FARC que integram essa estrutura do Foro de São Paulo, que muito provavelmente foi a principal organização que dentro desse começo do Foro que deu recursos, que forneceu os recursos para o Foro, né, antes que houvesse governos de partidos que se elegessem, que foi o primeiro presidente eleito foi Hugo Chávez em 99, ou seja, já 9 anos depois da criação dessa entidade. Então, as FARC muito provavelmente foi aquela que contribuiu em primeiro lugar financeiramente com essa entidade, né? Mas outros movimentos, outras organizações criminosas fazem parte, como o MIR chileno, o Movimento Esquerda Revolucionária do Chile, né, que é um movimento terrorista chileno, e outros como os zapateiros, os montoneiros, né, já fizeram parte aí e integram a estrutura do Foro de São Paulo. Portanto, é uma organização que não envolve apenas partidos políticos, não envolve apenas partidos radicais de esquerda, partidos comunistas, pessoas que desejam a instauração da chamada hoje Pátria Grande Bolivariana, mas também integra elementos terroristas, narco-guerrilheiros, narcotraficantes, né? E lembrando que as FARC, dentro das FARC, a narco-guerrilha, que é a maior organização de narco-guerrilha e de narcotráfico da América Latina, ela, de fato,
tem elementos ali que não apenas referentes ao narcotráfico, mas envolve outros crimes, né? Homicídios mesmo, latrocínio, sequestro, estupro e diversos outros crimes, sempre ligados aí ao narcotráfico por toda a América Latina. Né? E não por coincidência foi durante o governo do PT que houve o maior aumento do narcotráfico, o maior aumento do tráfico de drogas dentro do Brasil, enquanto todos os países, praticamente todos os outros países, houve uma estagnação do tráfico de drogas, do narcotráfico. No Brasil houve um aumento excessivo do tráfico de drogas e de crimes, inclusive homicídios relacionados a isso, né? Que é uma coisa que deve se pesquisar, a influência que hoje tem as Farc no território brasileiro. Com relação ao desenvolvimento interno do foro, eu acredito que esses são os aspectos principais, e com relação à expansão e o desenvolvimento do projeto de poder do Foro de São Paulo, né? Como que isso se deu na prática. Então, como eu já havia dito, o primeiro presidente, o primeiro partido e candidato eleito que integrava o Foro de São Paulo foi justamente o senhor Hugo Chávez, né, que era um militar de alta patente da Venezuela, e ele foi eleito para começar a governar a Venezuela em 1999, né, portanto 9 anos depois da fundação do Foro. O Hugo Chávez passou a integrar o Foro em 95, né, e posteriormente o próprio Lula, no discurso da 12ª Assembleia do Foro de São Paulo em 2005, ele confessa publicamente e expressamente que, segundo as palavras dele, fomos nós que colocamos o companheiro Chávez lá no poder na Venezuela, né? Então nós, no sentido aqui, ele estava falando para o público lá da Assembleia do Foro de São Paulo, nós significa o PT e o Foro de São Paulo de maneira geral, né, auxiliou o Hugo Chávez, auxiliou o partido e o Hugo Chávez a chegar no poder na Venezuela. E a partir daí já começa a haver um desenvolvimento dessa organização e desse projeto de poder, né, justamente porque, chegando um governante ao poder, essa organização passa a se fortalecer e ter uma outra fonte de recursos. Aliás, o petróleo, né, é algo extremamente, é uma matéria-prima extremamente importante na Venezuela, e começa a surgir, portanto, uma nova fonte de recursos para essa organização. A partir daí, outros partidos começam a integrar o foro e outros partidos e candidatos começam a se eleger dentro dessa estrutura. E aí, durante a década seguinte, e essa década que nós vivemos já, nós contamos com mais de uma dezena de candidatos eleitos e reeleitos de partidos que pertencem ao Foro de São Paulo, dentre eles o Lula, a Dilma, a Cristina Kirchner, o próprio Hugo Chávez, que foi reeleito sucessivas vezes, e o Nicolás Maduro, né, sempre em eleições com diversas possibilidades de ter havido fraude, várias questões relativas à fraude, o Evo Morales, o Correa no Equador, na Colômbia o Juan Manuel Santos, né, a própria manutenção do regime cubano até hoje, enfim, né, no Uruguai, no Chile, na Nicarágua, e outros presidentes ao redor da América Latina, já constituindo esse ideário comum de formar governantes, formar governos nacionais no território latino-americano para desenvolver esse projeto final, que ainda não foi alcançado, né, graças a Deus ainda não foi alcançado, mas que o projeto final, como já disse, como atesta o próprio foro, é justamente a construção dessa pátria grande bolivariana, essa reconstrução do que foi na América Latina, do que foi perdido no leste europeu,
máxima medida possível, né? E eu vou falar aqui qual seria a situação, portanto, do Brasil começar a traçar esse aspecto que eu vou procurar desenvolver melhor no próximo vídeo. Mas qual a situação do Brasil nesse contexto do Foro de São Paulo, né? Porque muitas pessoas que começam a falar sobre isso e que começam a perceber a existência do Foro de São Paulo e a verdadeira importância que ele tem, né, já perdendo essa questão de que isso é teoria da conspiração, não sei o quê, porque disseram que é assim, né? Já começam a ver a realidade que se mostra, que a mídia deixou de mostrar durante muito tempo, mas que alguma hora realmente aparece de maneira cabal na própria internet e em sites do próprio foro, né? Algumas pessoas começam a se perguntar assim, afinal de contas, o Brasil não se parece tanto com a Venezuela, não se parece com a Bolívia, não se parece com Cuba, quer dizer, bem ou mal, né, o sistema vem se mantendo aí, por mais que haja corrupções e tudo mais, as instituições, elas bem ou mal se mantêm. Então, afinal de contas, qual a influência desse projeto do Foro de São Paulo no Brasil de hoje, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que perceber o seguinte: a função do Brasil, no contexto desse projeto de poder, desse projeto bolivariano de poder, ele é completamente diferente da Venezuela, né? Em primeiro lugar, por quê? Porque o Brasil tem a função de ser praticamente a galinha dos ovos de ouro, né, dos outros países da América Latina dentro desse projeto, né? Ou seja, é praticamente o hospedeiro mor do Foro de São Paulo, ou seja, passa a ser a fonte de recursos, né, a fonte financeira de recursos para sustentar os outros países da América Latina, né? Vocês percebem a destinação de milhões e milhões, até chega a cifra de bilhões de reais para regimes comunistas, como a própria construção do porto de Mariel, em Cuba, auxílios financeiros, ou outras formas de auxílio em relação à Bolívia, à Venezuela e outros países comunistas, até mesmo fora da América Latina. E dentro desse contexto, o Brasil tem essa função, ou seja, mantém-se a liberdade de ganhar dinheiro, justamente porque o governo vai pegar quase que a metade disso para ele, e a destinação vai não para serviços em benefício do povo, mas em grande medida a destinação de recursos para os regimes que o PT apoia, né, que são justamente esses regimes da América Latina, né? E a segunda questão é a seguinte: o Brasil não se parece tanto com a Venezuela no contexto atual, por outras duas razões. Em primeiro lugar, porque o Hugo Chávez ele já era um militar quando chegou ao poder em 1999. Ele era um coronel, já tinha uma alta patente na hierarquia militar e tinha o apoio de militares, apoio de parte do exército venezuelano, que contribuiu para que ele, de fato, conseguisse mudar a Constituição e conseguisse constituir uma guarda nacional venezuelana, né? Então, isso ajudou a que se solidificasse esse aspecto de um regime propriamente mais ditatorial, de forma mais expressa, né? sem precisar esconder muito essa questão, né? E no Brasil isso não aconteceu, né? Não aconteceu justamente porque o Lula e a Dilma, eles nunca foram militares, né? E não tiveram o apoio
do Exército, não tiveram apoio das Forças Armadas nesse projeto de poder. Então, não conseguiram constituir esse apoio do Exército. E também, né, em segundo lugar, a própria extensão territorial do Brasil faz com que as polícias militares, né, as polícias militares e civis sejam estaduais. Então, com as polícias estaduais fica mais difícil criar uma guarda nacional unificada, né, apesar de que o PT procurou fazer isso, mas deu errado até agora. E o projeto, portanto, de federalização das polícias estaduais, vem dentro desse contexto de formar uma guarda nacional a fim de dar maior força a esse regime, né? Portanto, a situação do Brasil ainda não é parecida com a da Venezuela, mas vai se encaminhando nessa direção, né? A última resolução do PT em relação ao seu projeto de poder, né, que fala expressamente em revolução cultural, que fala dentro desse projeto grande de poder, que justamente não visa a respeitar os outros partidos políticos, que não tem respeito nenhum por uma oposição, já caminha nessa direção, nessa mesma orientação da Venezuela e de outros regimes na América Latina. Então, eu acredito que o vídeo vai acabar ficando muito grande se eu der prosseguimento aqui. Eu vou deixar para o próximo vídeo para continuar falando sobre o Foro de São Paulo, sobre as estratégias do PT e do Foro de São Paulo coordenadas com a chamada UNASUL, né, hoje a União das Nações Sul-Americanas, criadas em 2008, justamente para amalgamar essa pretensão de uma pátria grande bolivariana, né, e as principais consequências para o PT e para o Brasil da criação dessa estrutura de poder que vem se formando no território sul-americano, no território latino-americano, né? Ou seja, explicar um pouco sobre isso, mas eu creio que o essencial até aqui já foi falado, né? Eu recomendo sempre que antes que se fale com relação à existência, à importância, à expansão, o desenvolvimento dessa entidade, se busque saber realmente, a partir do site da própria entidade, a partir das atas de assembleias do Foro de São Paulo, que é possível ver a partir do jornal virtual Mídia Sem Máscara, que é possível ver as atas de assembleias do Foro, as principais declarações do próprio presidente Lula na 12ª Assembleia, na 17ª Assembleia, realizadas em 2005 e 2011, respectivamente, e declarações de Hugo Chávez e da própria presidente Dilma e de outros políticos integrantes do Foro. É sempre bom saber para ter uma posição mais firme e saber a respeito dos fatos antes de divulgar alguma opinião a respeito. Então, por enquanto é isso e no próximo vídeo a gente continua. Fiquem com Deus e até mais.